Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Nessa edição do Simplifísica, o professor Lívio Amaral, do Instituto de Física da URGS, vai falar sobre os questionamentos relacionados ao tempo e como ele se aplica nas mais diferentes áreas do conhecimento, como a biologia, a física e na obra do escritor francês Marcel Proust. Fique agora com o tempo do átomo, da célula e do Proust. Bom, que é, pois, o tempo? Tempo é esse familiar de todos nós e esse absoluto estranho para todos nós. O Santo Agostinho, já lá no século IV, esta grande figura da Igreja, do início da Igreja, que expressou várias das posições, sistematizou, expressou várias posições da Igreja, já se defrontava com a questão do tempo e dizia para ele mesmo, isso está no livro 10 das Confissões de Santo Agostinho, que é, pois, o tempo? E respondia: se alguém me pergunta, se ninguém me pergunta, eu sei. Se ninguém me pergunta o que é o tempo, eu sei. Se quer explicá-lo a quem me pede, não sei. E isso é tão verdade que provavelmente quando nós sairmos daqui e algum de vocês disser, bom, mas afinal o que é o tempo? Nós vamos dizer, eu sei o que é, mas não me perguntem. Se me perguntarem, eu não sei. Chegamos no dia de hoje, na época atual, no chamado Big Data, e a Google, com a Universidade de Oxford, fez a seguinte análise. A Google digitalizou, junto com a Universidade de Oxford, milhões, milhares de milhares de documentos, livros, jornais, revistas, documentos da universidade, das universidades, etc., 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 e mandou o motor de busca, né, desse fabuloso motor de busca que a Google mais e mais desenvolve, listar quais são as palavras que mais aparecem em todos esses documentos. Simplesmente encontra a palavra, conta uma vez, conta uma vez, e nas palavras que mais aparecem em milhares e milhares de documentos, a primeira de todas é o tempo. É a palavra mais frequente que tem na língua, claro, isso foi feito, né, na língua inglesa, então é o tempo, depois vem pessoa, ano, caminho e dia. Então, das 5 palavras que mais aparecem, uma é o próprio tempo e outras 2 são de medidas de tempo. Muito bem, então, medidas de tempo. Então, vejam do seguinte modo, lembrando um pouquinho, tá, isto que a gente aprendeu em algum momento lá no nosso ensino médio, em matemática a gente usa uma representação que diz 10 na n. Então, por exemplo, 10 na 6 significa 1 seguido de 6 zeros. E 10 na menos 6 significa 0,0001. Então, em vez de escrever esse número desse modo, eu escrevo 10 na 6. Em vez de escrever 1 milhão desse modo, eu escrevo 10 na 6. Então, lembrando isso, tá, vejam o que nós temos aqui nesta linha. Nós temos nesta linha uma coisa que vale 10 na menos 43, significa 1 dividido por 1 seguido de 43 zeros. Até 10 na 17.
Então, é uma variação enorme, enorme, enorme. Esta variável chamada tempo tem uma variação, é a maior variação que se observa de todas as grandezas na física. Tá? Vamos falar um pouco disso que nos é mais familiar, ou seja, do segundo. Então, 10 elevado a 0 significa 1. Então, vamos falar de 1 segundo e vamos falar de 100 mil segundos, que é 1 dia, que nos é a grandeza do tempo mais familiar, mais cotidiana, que todos nós, de algum modo, entendemos, conhecemos, compartilhamos. Bom, como é que a gente chegou no segundo, e a partir do segundo dia? Como nós, civilização, chegamos nisso? Bom, então, muito tempo atrás, lá no Paleolítico, já tínhamos documentos, vou chamar de documentos, registros que nos chegaram, né? O mais Stonehenge é o mais conhecido, um dos mais falados, né? Aonde o alinhamento dessas pedras é associado a práticas, e as práticas religiosas, e essas práticas mostram que o alinhamento disto com o Sol ocorre em dias muito particulares do ano, que são os chamados equinócios, voltaremos a eles depois. Tá? Além deste mais conhecido, né, tão conhecido documento histórico lá do Paleolítico, tem uma outra forma de também ver um outro documento, que são nas grutas ornadas. Em Lascaux, na França, existem muitas grutas que foram pintadas na chamada pré-história, lá no final do Paleolítico, começo do Neolítico. E essas grutas foram estudadas e tem uma particularidade que todas elas, quase todas elas, 150 delas, são muitas, mas 150 delas, são grutas que, ao natural, tinham uma certa orientação com o pôr do sol em uma época do ano onde este pôr do sol, naquele dia, entrava até o mais fundo da gruta. E lá no fundo, essa gruta era pintada, tinha as pinturas. E todas as outras grutas em volta, que não tinham uma orientação que permitiam essa entrada do sol naquele dia do solstício, até o fundo da gruta, não tem ornamentação nenhuma, não tem pintura nenhuma. Então vejam que começa a aparecer aqui, lá na mais antiga pré-história, começa a aparecer a questão da orientação do Sol e da repetição do Sol, que depois é a repetição do Sol observada da Lua e das estrelas. Uma dessas grutas tem esta figura aqui de 4 cavalos, muito bonita, né? Isso aqui é uma gruta que tem 30 mil anos atrás, e depois lá no final, eu voltarei a mencionar o que se pode ver como hipótese nessa figura. Muito bem. Bom, vamos andar um pouco no tempo, vamos chegar no Egito, né, uma das civilizações da nossa pré-história, história do homem mais atual. Tá? E no Egito, o calendário era essencialmente solar. Tá? Os egípcios, a civilização egípcia, desenvolveu um calendário, ou seja, uma medição do tempo, que é uma medição do dia, a partir dos dias, do conjunto de dias, ou seja, dos períodos e das estações, e era, no Egito Antigo, essencialmente solar. E por que solar? Porque no Egito acontecia, como acontece até hoje, um fenômeno muito particular,
em que o rio Nilo, numa certa época do ano, enche, alagam as terras. Depois desse alagamento, as terras são plantadas, o homem aprendeu a cultivar essa terra inundada. Depois de cultivada, crescida a planta, tem a colheita. Bom, então os egípcios começaram a registrar para poder ter uma previsão, para poder plantar, para poder ter alimentos, para poder desenvolver, né, aquela civilização naquele lugar, ou seja, a alimentação. Períodos de 4 meses com 30 dias. Com 30 dias. Então, isso dá 360, mas foram observando e acrescentaram ao final de cada ano de 360, mais 5 dias, que eram dias dedicados aos deuses, a cerimônia de deuses. Então, isso chegava em 365 dias. Só que a rotação da Terra em torno do Sol, que é um ano, que são 365 dias, na verdade, não são 365 dias. São 365 dias, 24 horas. Ou seja, tem um quarto a mais. Então, se a gente passa contando um ano, né, 365, mais o outro ano 365, em 60 anos, essa diferença dos dias dá uma diferença de 15 dias. Então, os egípcios, ao longo dos séculos, foram registrando e perceberam que as posições do Sol, com referência aos seus monumentos, as suas referências, as suas pirâmides, enfim, tudo aquilo que era referência, ia mudando ao longo dos anos. E não coincidia mais com a época de 4 meses de plantação, ou seja, uma diferença de 15 dias a cada 65 anos. Esta é a primeira vez na história em que a observação, e que mesmo sem saber conta, porque não se sabia esta matemática, na época dos egípcios, havia uma diferença e procuraram, a história, a civilização, procurou trabalhar com esta diferença. Muito bem, já na outra civilização da época dos egípcios, ou perto da época dos egípcios, na Mesopotâmia, que é o rio Tigres e Eufrates, os calendários foram basicamente lunares. Então, em vez de contar a volta da Terra ou o aparecimento do Sol em relação à Terra, a civilização na Mesopotâmia, os assírios, se baseavam em ciclos lunares e diziam que dia à noite observavam o que era dia e o que era noite e diziam que isso eram 2 partes iguais de alguma coisa chamada 12, que são 12 horas, e que esta divisão em dias tinha uma correlação com o Sol. Mas, de novo, né, o ciclo lunar não é um número inteiro que se associa ao ciclo solar. Portanto, também tinha diferenças. Bom, e além disso, diferentemente do Egito, aonde toda a civilização e o aprendizado nessa civilização se dá em torno do Nilo, das enchentes, plantação e colheitas do Nilo, lá existiram na Mesopotâmia várias cidades-estados,
mais ou menos de mesmo tamanho, mesma proporção, mas completamente independentes, eram cidades e estados. E cada uma desenvolveu os calendários. Então, quando se lê os documentos, está aqui o documento da época, está aqui o documento da época, registrando as fases da Lua, um documento dos assírios lá de 3.000 anos atrás, ou alguma coisa dessa ordem, quer dizer, vários séculos. Existem diferenças conforme a cidade-estado que fazia aquele registro. Só que foi sendo mais e mais observado, o ser humano, o homem sempre observa e aprimora as suas observações, aprimora as suas medições. Descobriram que, registraram, aprenderam que em 365 meses lunares, então, a cada semana a lua é diferente, 4 luas dá um mês, esse é um mês lunar, em 365 meses lunares correspondiam a 19 anos solares. E então a Mesopotâmia, no fim da civilização, desta civilização aqui, já adotava um calendário baseado em ciclos de 19 anos solares, porque isso fazia uma melhor coincidência entre o calendário, então, desenvolvido, que era o lunar, com aquilo que poderia ser um calendário solar. Muito bem. Quando... Bom, depois tem um momento, né, como todos sabemos, entre o período assírio e o período Egito, e depois as coisas, a civilização durante um tempo ficou muito dispersa, não teve tanta variação, os povos se espalharam e nem tudo, em todos os lugares onde existia o ser humano, existiram civilizações muito fortes e que fizeram documentos, fizeram registros, fizeram monumentos. Depois reaparece toda a questão na Grécia e Roma. E aí já é abordado a partir, a questão do tempo passa mais a ser abordado a partir das definições dos grandes filósofos, né? Platão e Aristóteles, porque Platão e Aristóteles passaram a conceber o mundo e na sua concepção natural do mundo existia uma coisa perfeita, uma figura perfeita, uma representação perfeita, que era o ciclo, o círculo. Isto era o ideal dos céus que o homem podia ter acesso. O círculo, a perfeição do círculo. E, portanto, nessa perfeição, se existe algum movimento, e esse movimento é o movimento do Sol, da Lua, dos astros, das estrelas, então isto é, quando se observa, a observação do ideal da perfeição, e a perfeição tem a permanência e a regularidade. Mas o que aconteceu a partir disso, com as expansões que vem a ter a Grécia Antiga, que vai até a Alexandria e que depois, na continuidade, vira o Império, estou saltando os séculos, aí vira o Império Romano, tá? De algum modo, traz a mesma questão que os assírios já tinham. Ou seja, o Império Romano, na verdade, passou a ser várias cidades-estados que, pela distância, pela circunstância, pelo desenvolvimento, passaram a ter uma independência, nem tinha a possibilidade de grandes comunicações entre elas, dada a vastidão do Império Romano. E isto traz a mesma questão de diferentes calendários, inclusive com diferentes datas de começo de ano ou de meses, e nome para esses anos e meses
como eram feitos, então, os calendários. Muito bem. Quando chegou no século II a.C., tem uma figura que é o Hiparco, tá? Que era muito dotado para fazer observações, era uma pessoa que conhecia matemática, as concepções matemáticas dos gregos, tá? Já conhecia, já tinha recuperado, né, o conhecimento do que tinha acontecido muitos milhares de anos antes lá no Egito e na Síria, e ele chega novamente à questão dos 365 dias mais um quarto, e esse um quarto ele consegue porque ele calcula a velocidade de deslocamento do Sol pela primeira vez, estabelece o ano trópico, dizendo que o ano trópico é quando temos o equinócio da primavera, o equinócio do verão, que é quando, em relação à Terra, o Sol, né, se levanta e se põe em um mesmo período de tempo. Muito bem. Só que, novamente, em Roma, com esta enorme divisão de estados, isto vira um grande poder político, né, e a política de cada cidade-estado determina as correções para dar conta desta defasagem. Tá? Isto gera enormes dificuldades, como a história nos conta bem, diferentes problemas, até que Júlio César, o calendário juliano, estabelece para todo o Império Romano que o ano seria o espaço de 365 dias, mais um dia a cada 4 anos, para compensar esta defasagem que o ano não é um número inteiro de dias. E isto, então, dá origem ao ano bissexto que nós temos até hoje. Da Grécia a Roma, depois do Império Romano, tá? Chegamos na Idade Média. A Idade Média, então, assiste mais e mais cidades bem estruturadas, cidades com populações já com diferenciação de trabalhos, aparecem as primeiras profissões, e vão se estabelecendo as estruturas sociais todas, e é interessante que na Idade Média, final da Idade Média, até os 1500, 1600, a questão do tempo, que era uma questão de Estado, e uma questão de Estado-religião, porque Estado-religião em toda Roma, todo o Império Romano, que era o império conhecido, era o império do mundo conhecido. Portanto, a questão do tempo era tratada lá pelo Estado, pela Igreja, por aquele poder central. Passou a ser o tempo passou a ser uma coisa mais cotidiana. Tempo, medição do tempo. Não é o tempo, é a medição do tempo. Passou a ser uma coisa mais pública, mais do espaço público. Então vejam aqui que curioso, né? Um cadran solar, né? Um relógio de sol, que existe, que é enorme, existe na Catedral de Chartres, na França. Um outro sofisticado relógio de sol, isso é um relógio de sol portátil. Isso daqui é uma peça de 20 centímetros e que se levava de um lugar para outro. Isso daqui media as horas lá em Chartres pela projeção do sol, fazendo sombra, né? Aqui, nesse marcador, aqui nesse dial. E aqui é um relógio portátil, e como tem diferença de um lugar para outro,
eu tenho que ajustar a posição do Sol em relação ao meu relógio solar, ou ajustar a posição do relógio solar em relação ao Sol, para ter a boa medida. E aqui eu fazia isto, colocando aqui, são nomes de lugares, em que eu ajustava pelo nome do lugar para fazer a medição do Sol. Por outro lado, uma maneira de medir Sol que vem de medir tempo, né, a passagem do tempo, a medição do tempo, que vem muito antes, vem lá dos egípcios, da Síria, e, bom, enfim, né, muito para trás, que é o relógio de areia, ampulheta, tá? Continuava sendo usado já lá no final, durante toda a Idade Média, final da Idade Média, e vejam essa peça aqui, que é tudo menos uma ampulheta para observar a passagem de um tempo, e é muito mais um objeto de arte maravilhoso, né? Um maravilhoso objeto de arte. Então, a questão da medição do tempo deixa de ser uma coisa própria do Estado religioso, própria do poder, e mais passa a ser apropriado, né, pelo público, pela república, res pública, nas cidades da Europa. Bom, isto continuam existindo diferenças e, além do que acontece na Europa e na parte da Europa, que é a expansão a partir da Europa para os outros, para as outras terras, né, para os outros continentes, continuam coexistindo formas e registros e calendários que são, como sabemos, e que persistem até hoje, tá? O calendário judeu, o calendário judeu, ainda hoje se fala em algumas circunstâncias no ano 6000, não estamos no ano 2017, estamos no ano 6000 porque é o calendário judeu, ou estamos no ano 700 e 800 porque é o calendário muçulmano, tá? E para nós, todos ocidentais, estamos hoje com o calendário, que é o calendário gregoriano, que foi estabelecido quando o Papa Gregório III faz concílios e concílios dos sábios da Igreja e dos sábios navegadores e dos sábios outros, para estabelecer definitivamente um calendário, que é o calendário gregoriano, que então é estabelecido, que é o calendário que temos até hoje, e esse calendário todos os anos começam, tem 365 dias, mais alguma coisa, que se corrige com anos bissextos a cada 4 anos, e todos os anos começam necessariamente com 1º de janeiro, e a cada dia do ano é atribuído um santo, isso por séculum seculorum, como de fato é até hoje. Muito bem. Então, nesse final de Idade Média, começa a aparecer uma coisa que nós poderíamos chamar o tempo construído. O que é o tempo construído? Tá? Então, nas cidades, começavam a existir diferenciação das atividades humanas, ou seja, trabalhos diferenciados, ou sejam profissões. Então, isso faz com que tivesse que haver uma marcação, um registro dessas atividades, e que eram atividades que hoje chamaríamos de trabalho civil. Tá? E nem sempre a necessidade do trabalho civil coincidia com o que determinavam as autoridades, ou clérigo, para as atividades religiosas, para as missas, para as cerimônias, para as nonas, para as paques, para as horas do dia que deveria se fazer reza. Então começa a existir. E o tempo passa a ser construído porque ele passa a ser registrado
através do som. E isto vai aos sinos, e os sinos vão às igrejas, e as igrejas vão às torres das igrejas, para que todos soubessem a hora do dia, e dentro da hora do dia, as horas dos serviços religiosos, das cerimônias, das orações, das missas, etc. Então começa a se construir um tempo, a ideia, uma sensação, um registro, um aprendizado do tempo. E isto vai agora, naturalmente que a sincronia de tudo isso não existia, porque dependia de cada um, como é que cada um na igreja, a pessoa que devia ligar o sino, né, devia bater o sino, como é que ela sabia exatamente qual era a hora de bater aquilo, comparado com a das outras igrejas, só se dois tivessem o mesmo relógio, e as diferenças das medições de hora ainda eram enormes. Então, sempre poderia existir diferentes badaladas do meio-dia, vindo de diferentes lugares, diferentes igrejas, e tudo isso teve que ser construído, elaborado, ou seja, a necessidade da melhoria da medição do tempo. No século, então, lá no século XV, lá nos 1014, 15, lá nos 1500, aparece o que nós poderíamos chamar do tempo mecanizado. E o tempo mecanizado vem de quando se teve um relógio, e o princípio do relógio era muito simples e já era bastante usado, né, enfim, do ponto de vista da mecânica que se fazia, das habilidades mecânicas, das habilidades de construção. Ou seja, o princípio é muito simples: eu coloco um peso, esse peso puxa esse cilindro onde tem uma corda enrolada, o eixo desse cilindro vai girando e vai marcando alguma coisa, e eu ponho números aqui, registros aqui nesse círculo, e à medida que esse ponteiro chega nisso, eu digo tem tal hora. O problema disto é que, né, como se sabe, isso aqui vai descer cada vez mais rápido pela ação da gravidade, e, portanto, a passagem daqui até aqui não vai ser a mesma passagem daqui até aqui. Quando se inventa esse mecanismo, que foi o que aconteceu nesse momento, né, o mecanismo da roda dentada, e que segura e que regula este passar do tempo, ou seja, regula de modo que cada volta, que cada pedaço de volta seja igual ao anterior, igual ao posterior. Bom, isso explode na construção, então, do tempo mecanizado, né, e se constrói, a partir daí, a indústria do relógio, né, e durante séculos se fez relógios cada vez mais sofisticados, cada vez mais peças de arte, no princípio deste relógio, que é, então, o tempo, que vira um tempo mecânico, a mecanização do tempo. No século, depois do século XVI, século XVII, então nos 1500, alguma coisa, 1600, então aparece a figura do Galileu, que faz o tempo ser um conceito, ele passa a conceitualizar o tempo, que a gente pode chamar o tempo matematizado, e que consistia simplesmente, e foi, né, a genialidade do Galileu, que disse, quando eu tenho um pêndulo, esse vai e vem do pêndulo é periódico, é regular, ou seja, demora o mesmo tempo, e não depende, a não ser do comprimento do fio do pêndulo. Só disso depende esse oscilar que está aqui. Então, fios de diferentes comprimentos vão ter tempos diferentes. Fios de mesmo comprimento vão ter o mesmo tempo. Esse é o princípio de Galileu, e com esse princípio aqui se podia fazer um relógio que não era mais a corda sendo puxada por um peso, controlada por um mecanismo, mas era a oscilação do pêndulo. A matematização
porque é um conceito que Galileu estabelece, e a partir daí se faz a equação de Galileu. Não foi exatamente ele quem fez, mas ele fez de alguma forma a equação de Galileu do pêndulo. Só que isso dava erro, porque a hipótese do Galileu não é exatamente verdade, depende também da amplitude. O mesmo fio do mesmo comprimento, se estiver muito afastado, ele não vai oscilar em períodos iguais. Então, o que o Galileu descobriu era para oscilações para pequenos períodos, aonde a hipótese dele era correta. Tá? Um pouco depois de Galileu, poucos anos depois de Galileu, Huygens tem uma sacada diferente e diz: eu vou fazer o pêndulo de Galileu, mas esse pêndulo vai, quando chegar em uma certa amplitude aqui, essa amplitude daqui até aqui, ele vai encontrar uma superfície e vai começar a se dobrar o fio nessa superfície. Tá? Isto corrige para qualquer amplitude que fosse, qualquer afastamento que fosse o fio do eixo do pêndulo, isso corrige muito, e, portanto, as diferenças que podiam apresentar no pêndulo de Galileu são muito corrigidas, e, portanto, Huygens faz um salto fantástico e começa a obter precisão nunca antes obtida. Então, se tinha um instrumento chamado relógio, de algum modo, contador de tempo, com precisão muito grande, muito grande. Então, vejam que nós aprendemos como foi construído, como foi entendido, como foi elaborado pela humanidade, tempo, e de que tempo nós estávamos falando. Nós não estávamos falando de tempo, nós estávamos falando de medição, tudo isso, até agora, medição de tempo, mas de um modo fantástico, se conseguiu conceber uma unidade chamada segundo e conceber uma precisão nas medidas desta unidade, nas medidas de um segundo. E um segundo é 1, 2, 3, 4, mais ou menos, quando a gente conta desse modo, a gente está contando segundos. Então, se conseguiu matematizar e mecanizar uma sensação, uma forma de falar do tempo que é própria de nós humanos. Que nós não sentimos, mas sentimos. Nós não percebemos, mas percebemos segundos. Com diferenças evidentes, né? Mas mais ou menos é uma coisa que sabemos de um modo familiar desde quando? Desde sempre. Desde que nascemos. É claro que, para muitas, né, à medida que vamos chegando e vamos evoluindo, vamos chegando nos anos 1800, né, 1900, 2000, 2000 e algo, nós precisamos melhores definições sobre o tempo e mais precisão sobre medida de tempo. Para chegar no que existe hoje, tá? Vejam que o tempo está essencialmente ligado, porque historicamente foi o grande desafio da medição da longitude. O que é longitude? Isso aqui é o globo da Terra, é como se eu cortasse uma fatia, então eu passo uma linha aqui, e esta linha eu chamo de Greenwich, o meridiano Greenwich, e eu vou andando aqui numa latitude, que é andar numa mesma linha ao longo da Terra, aqui, na circunferência da Terra. Eu vou andando aqui e preciso, para poder determinar quanto eu andei, eu preciso contar o tempo. Porque a latitude, que é se eu andasse assim, na superfície da Terra, em direção ao Polo Norte, eu consigo medir essa latitude por observação de pontos no céu, de estrelas fixas no céu. Já a longitude não tem jeito, eu não posso medir, porque quando eu faço esse movimento aqui, eu estou sempre observando as mesmas estrelas na mesma posição, então eu não sei quanto eu me desloquei aqui ao longo deste eixo. Bom, então, isso se estabelece, é uma questão de medição de tempo. Bom, em 1884 tem a Conferência Internacional, uma grande conferência internacional em Washington, nos Estados Unidos,
e que se estabelece o tempo universal e diz, para a medição de uma referência na Terra, a partir da qual eu saio e começo a contar o tempo, é Greenwich. Greenwich é o meridiano, a longitude 0. É por isso que quando é 0 hora em Greenwich, no Brasil, tá, é -5, porque está o 0 aqui e eu andei 5 horas para cá. Quando eu vou para a China é mais 8, é porque eu estou em Greenwich e ando 8 horas para a direita, olhar do mapa, o globo da Terra desse modo. E também se faz uma definição do segundo, que deixa de ser definido como aquilo que se chamava segundo astronômico, que era uma parte em 31.000 do ano trópico de 1900, que é o tempo da órbita nesse ano, o ano trópico entre 2 equinócios da primavera, e se adota uma outra definição de segundo, que tem a ver, então, com a chamada transição de um elemento químico, que é o Césio 133, que tem 2 níveis de energia. Quando o Césio está nesse estado e transita para esse estado, ele emite uma frequência, e uma parte dessa frequência aqui, então, é definida como sendo o segundo. Essa figura aqui, tá, com muita informação, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: nesse eixo que está aqui, a gente diz o que acontece quando eu tenho um dia, quando eu tenho 1 ano, 1000 anos, 1 bilhão de anos, e aqui a idade do universo. Tá? E as figuras aqui, esses pontos e as suas figuras, representam a atual possibilidade de medir o tempo com precisão. Então, eu fazia um erro de 1 segundo a cada dia. O meu relógio errava, defasava, não era preciso, na proporção de 1 segundo por dia, quando eu tinha o pêndulo de Huygens. Conseguia medir um dia com um erro de 1 segundo. Depois, eu chego aqui quando tem os primeiros relógios atômicos, em que eu consigo medir 1000 anos com um erro de 1 segundo. Eu faço uma medição de 1000 anos, podendo errar 1 segundo, e só erro no máximo 1 segundo. Bom, atualmente nós estamos em alguma região aqui, tá, em que eu faço o erro de 1 segundo a cada 1 milhão de anos. Tá? E existem algumas situações, algumas experiências que sugerem que lá por 2020, 2025, 2030, a gente vai ter maneira de contar o tempo fazendo o erro de 1 segundo na própria idade do universo. Todo o universo, a idade do universo, seríamos capazes de fazer um relógio que mediria essa idade do universo, errando apenas 1 segundo. Então, essa é a história da precisão, da definição, né? As 2 conferências estabelecem o padrão do tempo 0 e a definição do segundo e a precisão. Então, voltando, nós estávamos no segundo, tá? Estávamos no segundo, né, que é o nosso familiar estranho, que é o tempo, mas o segundo não é estranho. A medição do tempo na faixa, quando se refere a 1 segundo, não nos é estranho. Tá? Mas a gente pode medir hoje, tá, eventos cuja sequência, quando acontece o próximo evento daquele que acontece, com uma precisão de 10 na menos 15 segundos. Isso se chama um femtosegundo, isso se fazem com lasers, tá? Aonde isso aqui é um resultado experimental, e a gente vê que entre esse pulso do laser para orientação de elétrons e esse outro pulso aqui se passaram 2 femtosegundos, ou seja, 2 eventos que são separados por 2 10 na menos 15 segundos. 10 na menos 15 é 1
dividido por 1, seguido de 15 zeros. Esse é o tamanho tão pequeno desse número. Muito bem, o menor tempo que pode existir, segundo as teorias físicas atuais, em tudo aquilo que elas parecem estar corretas, é o chamado tempo de Planck, que é 10 a menos 43, e esse tempo é um tempo limite, porque ele depende de 3 constantes, que nós não vamos mencionar aqui, mas são 3 números que são constantes de grandezas físicas, e que, do que se sabe, essas grandezas são imutáveis em todo o universo conhecido. Os valores dessas grandezas são imutáveis. Então, a gente relaciona 3 grandezas, e as 3 grandezas definem um padrão de tempo que diz que o menor tempo que jamais se poderá ter é 10 a menos 43. Por outro lado, tá, lá no 10 elevado a mais 17, 10 na 17, está aqui a idade do universo bem definida. O universo existe há 13,8 bilhões de anos. Essa é a idade do universo. 13,8 bilhões de anos. E a gente consegue fazer experiências e observações e simular o que era o universo até um pouco antes desse ponto aqui, que é de 13,8 bilhões de anos. Até 380 mil anos. Ou seja, o universo estava no zero, o Big Bang, na teoria do Big Bang, o universo estava no zero, não tem nada, é alguma coisa que explode, e isso aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás. E eu sei descrever toda essa história do universo até um ponto que se chama 380 mil anos atrás. 380 mil anos atrás. Então, o universo começou no zero, passaram 3.800 anos. Ok. Bom, como é que se sabe isso? Isso daqui é um mapa, como se alguém tivesse feito um mapa de todo o universo. Esses pontos azuis, amarelos, laranjas, tá? São pontos de temperatura, e a gente vê que em todo o universo conhecido, a distribuição de temperatura é mais ou menos a mesma. Isso que faz com que a teoria do Big Bang passou a ser medida. Se ela está correta, ela prevê que teve uma explosão e que depois de um certo tempo, isso que se chama temperatura estaria distribuído uniformemente em todo o universo conhecido, o que de fato acontece, e está aqui a medição. Muito bem, depois nós temos, na física, mais e mais nisso que se chama física, o chamado tempo do Newton. E o tempo do Newton é uma grandeza que está baseada na concepção do Galileu, que é uma grandeza quantificável, então ela passa a ser própria de ser incluída essa grandeza em um conjunto de equações. Para que eu quero equações? Eu quero equações para prever fenômenos, para descrever fenômenos, para dizer, para projetar o que vai ser possível fazer, o que vai ser possível acontecer. Então, uma grandeza, o tempo, como era o tempo concebido por Galileu e que Newton traz e faz as suas equações, a equação da gravitação, a equação que descreve a atração entre os corpos, que descreve os movimentos. O tempo do Newton, e era a concepção do Newton, o tempo do Newton é um a priori. Ou seja, o Newton diz, existe o mundo, existe o universo, existe dentro dele uma coisa que é o tempo. Eu não sei o que é o tempo, mas ele existe. Mesmo que não tivesse existido uma outra coisa qualquer, mesmo que não aconteça nada nesse universo, o tempo e o espaço estão definidos, eles estão definidos a priori. O mundo é espaço e tempo, absolutos, a priori, independente de qualquer fenômeno, independente de qualquer observação. Então, o tempo do Newton é a priori. Tá? Já bem mais recentemente, a física, né, a termodinâmica,
define a chamada flecha do tempo. O que é a flecha do tempo? Eu pego bolinhas, ponho em uma caixa que estão separadas por uma parede muito fina, e se eu tirar esse vínculo aqui, essas bolinhas se distribuem para todo o espaço. E se eu pegar essas bolinhas aqui, elas não voltam mais para esta posição. Uma imagem mais comum do que esta, que é uma imagem própria de uma aula de física, né, de um conceito físico, enfim, uma aula geral de física, sem grandes elaborações de equação, tem essa imagem, mas todos nós temos esta imagem possível. Por exemplo, se eu pegar leite e café e misturar, tá, largar um dentro do outro, eles vão se misturando e viram café com leite. Nunca mais vão se separar e voltar a ser café e leite. Então, essa é uma maneira de ver. Uma outra maneira de ver, porque isso aqui é só uma representação bonita que a gente usa na aula de física. Isso aqui é uma fotografia do real. Eu botei aqui um material que é uma gelatina que escoa muito, muito lentamente. Então, essa gelatina vai escoando, e no final de um certo tempo, ela ocupa todo o espaço, e não só o espaço que tinha no início e continua o espaço vazio ao seu lado. Muito bem. Tá, então, isso é o tempo de Newton. Bom, tem o tempo da relatividade do Einstein, e o tempo da relatividade do Einstein é porque, bom, né, o espaço e o tempo não são mais absolutos. Não é mais aquilo que o Newton tinha dito, tinha formulado. O espaço existe, ponto. Existe um tempo independente, ponto. E eles vão estar lá e vão estar sempre lá, já estavam lá quando começou, e são independentes, são objetivos, são absolutos. O Einstein disse que tem linhas de espaço-tempo e que dão os fenômenos da relatividade. Muito bem, tá? Os neurônios, que é a parte do cérebro, eu vou deixar pelo nosso atraso aí no começo. Tá? Não, talvez só um rápido comentário, que é assim. Tá? O nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios. E esses 100 bilhões de neurônios, ou mais de 100 bilhões de neurônios, fazem o que se chama sinapse. Ou seja, né, cada neurônio tem o seu núcleo aqui, tem os dendritos, e esses dendritos, quando encontram dendritos de um outro neurônio, passa entre eles um sinal elétrico que se consegue medir, um potencial elétrico daqui para cá, e esse potencial elétrico tem essa forma e dura aí 20 milissegundos, da ordem de 20 milissegundos. Então vejam que a questão do tempo, de alguma coisa, seja lá o que for isso que eu sou capaz de medir, reaparece aqui na biologia. Está aqui, dura esse tempo. Então, nosso cérebro são trilhões de situações como essa e tem 20 milissegundos, reaparece o tempo. O que é muito curioso é que 100 bilhões de anos, curioso é uma palavra geral, por favor, é muito, muito complexo para a gente dizer que é curioso, mas vamos usar o curioso. 100 bilhões de neurônios, tá? Quando juntos, trabalhando juntos, fazendo trilhões de sinapses, existe o que se chama os ciclos circadianos. Circa, porque é a palavra que significa aproximadamente, e diano, que é dia. Tá? E em todos os animais, os mamíferos e os mamíferos superiores, todos esses animais, esses ciclos circadianos são lá 23 horas, 24 horas, entre 24 horas, que é exatamente um movimento da Terra, aproximadamente o movimento da Terra. Então, os nossos ciclos de
vigília contra estar não vigilante, as nossas produções hormonais, os nossos ciclos de temperatura ao longo do dia, tá? Todos eles se estabelecem nos animais em períodos de 24 horas. Tá? Se é uma adaptação da evolução das espécies por conta do período de rotação da Terra, sempre foi a hipótese mais provável. Agora, como fazer com que algo que é milissegundo, quando estão aos milhões, estabeleçam exatamente esses ciclos? Isso é o tempo na biologia. Chegar, já que essa era a proposta, no Proust. Então, olha aqui que curioso e o que se pretende. O Proust é certamente, como muito da cultura ocidental reconhece, um dos 5 maiores escritores que teve depois do Shakespeare. Ou seja, dos escritores mais modernos em relação ao Shakespeare, o Proust é um deles. E o Proust escreveu uma obra fantástica que se chama A Procura do Tempo Perdido, tá? Que são vários volumes em que o Proust passou fechado, escrevendo e reescrevendo. Né? A tal ponto que aquilo que se chama a versão definitiva do Proust só se estabelece nos anos 1980, quando caiu em domínio público, tá? Todos os cadernos, as cartas, as anotações do Proust, que ficaram documentos preservados, né, por várias razões, até um certo tempo, e depois cai em domínio público. Isso foi em 80, então o texto definitivo do Proust, que é considerado o texto definitivo da sua obra do Tempo Perdido, é alguma coisa de 20, 30 anos atrás. O que eu queria chamar são 2 pontos do Proust. Queria chamar a atenção de vocês para 2 pontos do Proust. Tá bom? Eu sou leitor de Proust. Tá? E como todo mundo que é leitor de Proust sabe que a gente nunca lê Proust. A gente está sempre lendo Proust. É tão rica essa obra, tá? Que sempre permite leituras e releituras. Tá? A tal ponto que no Brasil, né, então, Proust é um autor francês do começo dos anos 1900, né? O Côté de Chossuin é publicado pela primeira vez em 13, 15, portanto, bom, né, já tem 100 anos atrás. No Brasil, em curso de pós-graduação da área da literatura, no Brasil, dos anos 2000, tá, existem teses de doutorado sobre Proust. Não estamos falando da França, não estamos falando da Itália, da Inglaterra, que estão ali em volta, da Espanha, Portugal. Estamos falando do Brasil. Né? Então, isso é só uma maneira de dizer tudo que tem na obra de Proust. Bom, e eu, justamente há muitos anos atrás, por coincidência, lá no meio dos anos 80, eu tinha lido um pouco de Proust no Brasil, na tradução, que era o que eu tive acesso lá na juventude. Uma parte da obra do Proust foi traduzida por nosso querido Mário Quintana. E eu, como adorava Mário Quintana, soube que Mário Quintana traduzia Proust, eu não tinha lido Proust. Mas lá no meio dos anos 80, eu li na chamada edição definitiva do Proust. E quando eu li, me saltou um certo momento, e está escrito lá, vejam que interessante, nenhum dos
das infinitas crônicas e estudos que eu já li sobre Proust, decretou isso, mas bom que um físico tenha decretado isso. Está lá. Ele está falando de uma visita a uma igreja, né, com Madame de Guermantes, está falando, e daí ele diz que quando ele entra na igreja, tudo aquilo lhe provoca uma sensação inteiramente diferente do resto da vila. A vila que provavelmente Proust fala sempre na sua escrita, ninguém sabe, né? São todas cidades, nomes e referências que não existem na França. Com esses nomes, são todos nomes fictícios, mas se sabe, né? Todos os estudos que estão baseados em lugares e regiões onde o Proust viveu. Ele nunca saiu, com exceção de um tempo fora da França, na Itália, etc. Ele sempre viveu na região parisiense, né? Na região parisiense. E existe essa vila aqui, Vila Lillier, que é a vila onde a família do pai do Proust, antes do pai do Proust ir para a região de Paris, vivia. Esta família que ele é, e que provavelmente quando ele se refere à vila de Cambrai, ele está falando desta vila aqui. É isso que ele está descrevendo, porque era isso que o Proust deveria ter na sua memória e que ele está sempre na memória atrás do tempo perdido. Então ele diz que quando ele entra na igreja, aquilo provoca uma coisa inteiramente diferente do resto da vila. Um edifício ocupando, se pode dizer, um espaço a 4 dimensões, sendo a quarta aquela do tempo. Nem o Einstein disse isso também. Ou seja, as três dimensões do tempo, e uma quarta no espaço-tempo do Einstein, a quarta dimensão com as 3 dimensões, formando um contínuo espaço-tempo preconizado pela teoria da relatividade, que causou uma coisa tão diferente, uma sensação tão diferente, que é um espaço a 4 dimensões, sendo a quarta aquela do tempo. Se o Proust sabia ou não da relatividade, é toda uma outra discussão. E existem cartas, esse assunto é interessante, mas deve ser, eu acho que interessante só para os especialistas que continuam estudando a obra do Proust. Existe um escritor contemporâneo do Proust, em que tem uma carta do Proust para esse escritor, não se tem a carta do escritor para o Proust, em que esse escritor aparentemente tentava dizer ao Proust que ele tinha que conhecer a teoria da relatividade, né? Porque Einstein, em 1915, 1904, 1905, existiam as ideias do Einstein, ali naquele âmbito, Alemanha, França, naturalmente, eram conhecidas. Mostrar uma outra... Bom, é evidente que se a gente procurar relações sobre o tempo na obra do Proust, na sua grande obra, é disso que ele fala todo o tempo. Bom, então, são infinitas as maneiras que se poderiam abordar. Deixa eu só trazer mais uma, tá? Que isso é muito, então, o tempo da memória, e o tempo da memória está associado ao tempo da biologia, e o tempo da biologia, da memória, dos neurônios, das sinapses, está associado ao tempo da física, que está associado à medição do tempo, que está associado ao que eu disse que ia contar para vocês, à pré-história. O que vocês estão vendo aqui, nessa figura? 4 bisões, 4 cavalos. Muito bem, uma hipótese sobre o que a gente está vendo aí, que é muito pertinente, a meu ver, eu gosto muito dessa hipótese, é a minha hipótese. Isso daqui é o mesmo cavalo.
jovem e velho. Ou seja, há 30 mil anos atrás, o ser humano tinha a percepção de que a única coisa que viaja no tempo, que pode viajar no tempo, é a memória. É só a memória. E a memória não é o tempo. Eu estou aqui, tá? E eu posso, no espaço, ir para um lado para outro. Eu posso dizer, bom, eu estou aqui, em relação ao que estou aqui, eu posso ir para trás no espaço, para antes no espaço, e posso ir para depois do espaço. No tempo eu não posso. Então o tempo é uma coisa que é, mas que já vai deixar de ser, porque já vai ser passado, e ainda não é, mas vai ser necessariamente futuro. Então a única coisa que eu posso viajar no tempo, se o tempo é isto que eu acabei de dizer, é na memória. E eu acho que há 30 mil anos atrás, quem fez isto era exatamente um de nós, ou seja, a memória. Então ele expressou que já houve um tempo em que o cavalo era assim, e depois lembra que era assim, e que terminou assim. Então, mais um pedacinho do Proust, em que isso aqui então é o livro, a primeira original edição do Proust, lá de 1913, 15, tem uma certa discussão, enfim, em que ele diz uma certa passagem que é interessante, e diz assim: os dias que precederam meu jantar com Madame Esther Maria não foram deliciosos para mim, mas insuportável. É que, em geral, mais o tempo que nos separa daquilo que nos propomos é curto, mais ele parece longo, porque lhe aplicamos medidas breves ou simplesmente que pensamos em medi-lo. Olha o que o Proust está dizendo e que se associa. Ele diz que o tempo que ele tem dentro dele é uma coisa que é curta e que não é suportável, tá? Mas ele parece longo, porque lhe aplicamos medidas breves ou simplesmente pensamos em medi-lo. Ou seja, a expressão da necessidade da medição do tempo. O papado, né? O papado se diz mede-se em séculos, e pode ser mesmo que não se pensa em contá-lo, pois o seu objetivo é ao infinito. O meu, sendo somente a distância de 3 dias, eu contava por segundo. Então, quando ele foi jantar, que ele estava por jantar e que aqueles dias antes do jantar não foram nada bons, foram insuportáveis. É que, em geral, o tempo que nos separa daquilo que nos propomos é curto, mas ele nos parece longo. Ou simplesmente, ou porque ele parece longo, ou porque lhe aplicamos medidas breves, ou porque simplesmente pensamos em medi-lo. Para os papas, para o papado, o tempo se mede em séculos. E pode ser mesmo que nem se pense contá-lo, pois o objetivo do papado é ir ao infinito. O meu, sendo somente a distância de 3 dias, eu contava em segundos. 2 últimos slides, voltando. O que é o tempo? O tempo é algo que não se pode viajar no tempo. Tá? Isso é uma coisa bem definida, nem sempre bem compreendida. Ou seja, para a física, toda a física, inclusive a física atual, existe a concepção, a fundamentação inevitável. Tá? Se eu tenho alguma coisa, tá, que causou um efeito, se esse efeito aconteceu, eu não posso voltar para trás. Eu tenho causa e efeito. A causa pode não necessariamente produzir um efeito. Agora, uma vez acontecido o efeito, não se volta para trás. Todas as teorias físicas mostram isso. Não se volta para trás. Bom,
Então, o Galileu e o Newton, para a gente sistematizar, fizeram uma representação matematizada do tempo, e para eles o tempo era uma entidade absoluta e independente dos fenômenos. Era como se eu dissesse que o tempo, junto com o espaço, constitui um cenário de teatro independente da peça ali representada. O espaço e o tempo produzem um cenário de um teatro, e esse cenário é sempre o cenário, independente de qualquer peça que vai ser representada ali, ou se não vai ser representada nenhuma peça. Tá? Bom, uma coisa uma única coisa que junto com o espaço é aquela única outra coisa que junto com o espaço fica para todo invariável. Estamos falando do tempo Galileu-Newton. É absoluto, ele é sempre invariável, o que nos deixa dizer que eu posso escrever todos os fenômenos físicos do passado, do presente e do futuro. Foi isso que o Newton fez com as suas leis do movimento. Ele escreve leis do movimento e diz: essas leis do movimento vão descrever todos os fenômenos, sejam fenômenos que já aconteceram no que eu chamo passado, sejam fenômenos que vão acontecer no que eu seja futuro. O Einstein, muda a concepção do Newton e diz que o tempo e o espaço são ligados um ao outro. Para o Newton Galileu, espaço era espaço, tempo era tempo, junta os dois e tudo fica invariável. Aqui eles são ligados entre os dois. E a separação que existia para Newton e Galileu deixa de existir. Estamos falando de Einstein. Era como dizer, para a teoria da relatividade do Einstein, que quando eu tenho um observador, um de nós, que está se movendo em relação a outros, é como se parte do espaço variasse, ele não é mais absoluto, ele varia e se transforma em tempo. E parte do tempo se varia e transforma em espaço. Coisa que para Newton e para Galileu eram completamente partes de um todo, mas completamente independente. O meu espaço continuaria existindo, eu estou em tal posição no espaço, independente de qualquer tempo. É absoluto. Aqui, então, tem isso. O princípio de causa e efeito continua existindo, mais na teoria da relatividade de Einstein, a teoria restrita. Isso determina necessariamente que nada pode ser mais veloz, não existe velocidade possível para nada que possa existir no universo que seja maior do que a velocidade da luz no vácuo. Então existe um limite de velocidade. E é por isso que fica assegurado a relação de causa e efeito na teoria do Einstein. Ou seja, causa e efeito determinam que a máxima velocidade. Tá? Gente, um breve comentário os efeitos relativísticos só existem, só fazem diferença, só tem transformação de uma parte do espaço em tempo e do tempo em espaço quando eu estou chegando perto da velocidade da luz. Quando eu estou chegando, Não existe nada até hoje, que consiga pegar alguma coisa macroscópica, e nós, pessoas, somos o que mais macroscópico tem. Não existe nada que consiga pegar uma quantidade de matéria macroscópica e chegar perto da velocidade da luz. Portanto, tudo que nós podemos fazer e vemos fazer, e cada vez acontece mais, que é de um de nós ler, ou um de nós escrever uma ficção, dizendo o que vai acontecer com a gente quando estiver viajando com velocidade perto da luz, é a mais absoluta ficção. Até onde nós conseguimos ir, tem velocidades que nós não sabemos o que vai acontecer com o ser humano, com essa constituição humana que está aqui, com essa biologia, com essa fisiologia que está aqui, quando eu estiver sendo acelerado muito rapidamente. Muito rapidamente. Ninguém sabe. E o máximo que eu conseguiria imaginar de aceleração hoje em dia para um ser humano,
para algum objeto, algum foguete, alguma coisa que acelerasse o ser humano, o máximo que eu consigo imaginar, e eu nem sei qual é o efeito que isso ia produzir, né, nesse ser humano, está muito, 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 muito longe da velocidade da luz. Então, todos os efeitos relativísticos, que o tempo vai passar, etc., etc., para nós, seres humanos dotados de consciência, ainda, ou será, não sei, ou sempre será, ficção. Muito bem. Tá? Para a célula, o que é o tempo? Pois é, por uma única célula é milissegundos. Para bilhões de células, tem vários tempos, inclusive um bem regular, que são os ciclos, né? Que são os circadianos, aí, os ciclos de 24 horas. E para aquilo que não é a física e nem é a biologia, ou seja, para aquilo que é Proust e literatura, então eu vou me permitir pular do Proust para o Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini, vocês conhecem, é um autor, um cantor, um sambista paulista, que a gente não sabe o nome, mas a gente sabe a música. Duas músicas dele, uma, né, alguns nessa sala talvez saibam bem mais, porque tem uma idade talvez que permita saber mais do que os mais jovens, que era uma música que dizia assim: dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão e pede que uma mulher lhe venha dar. Isso é Paulo Vanzolini. E depois Paulo Vanzolini tem uma música mais recente, ele tem infinitas músicas, tem uma música mais recente que diz: de noite eu rondo a cidade a lhe procurar, hei de encontrar. No meio dos bares procuro, num lugar, né? Volto para casa perdida. Bom, isso é Ronda Paulo Vanzolini. Pois é, Paulo Vanzolini é um sambista da noite de São Paulo e que foi um dos maiores zoólogos do Brasil. Estudioso da zoologia, professor da USP, fantástico na área da zoologia e fantástico na noite paulista fazendo sambas. Sendo um pouco Proust. E olha esta letra maravilhosa do que o Paulo Vanzolini fez para uma música que se chama Tempo e Espaço, o nome da música. Tempo e espaço eu confundo e a linha de mundo é uma reta fechada. Périplo, ciclo, jornada de luz consumida e reencontrada. Não sei de quem visse o começo e sequer reconheço que é meio e que é fim. Para viver no teu tempo é que eu faço viagens no espaço de dentro de mim. Não sei de quem visse o começo e sequer reconheço que é meio e que é fim. Para viver no teu tempo é que eu faço viagens no espaço de dentro de mim. Das conjunções improváveis, de órbitas instáveis, é que eu me mantenho e venho arrimado nos versos, tropeçando universos, para achar-te no fim desse tempo cansado de dentro de mim. Obrigado. E aí, gostou do Simple Física? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser.